única forma de tu conseguir manter teus resultados em qualquer lugar que tu esteja é por meio da mínima rotina viável. E ela só vai ter 3 pilares que eu vou te explicar agora. O primeiro pilar é se manter ativo sempre que possível. Por isso, tô aqui fazendo minha caminhada, fiz minha corrida, vou acumular passos indo a pé para onde for possível nas viagens. Isso é uma forma de você se manter ativo. A necessidade disso eu vou te explicar daqui a pouco. O segundo pilar é basicamente você controlar suas calorias de modo inteligente, poupando certos macronutrientes para algumas refeições, estimulando o consumo de proteína de formas mais isoladas, como por meio de suplementos, que isso vai te ajudar muito a manter a rotina. E o último pilar é ser desapegado e automatizar o processo, curtir o processo, porque é óbvio que o seu físico vai piorar um pouco nessa viagem, seu condicionamento pode piorar um pouco nessa viagem, mas tá tudo bem, isso é esperado. Quando você voltar para a rotina, tudo se normaliza. Mas quando você automatiza tudo isso, se torna parte de quem você é. Fazer essa atividade extra que eu tô dizendo, controlar um pouco na sua alimentação, deixar os momentos de curtir para realmente, no momento de curtir, passar a refletir. Poxa, eu quero realmente comer isso ou é só porque sim? Então, quando você automatiza e se desapega do processo, fica muito mais fácil de se manter. E eu vou te explicar tudo isso de forma detalhada ao longo do vídeo. Vem comigo. Não, eu não sou defensor do colágeno pra tua pele, unha, cabelo, essas frescuras que todo mundo inventa, tá? Colágeno é proteína como qualquer outra, inclusive pior do que a proteína do whey. Mas qual que é o papel dele aqui? Primeiro ponto, eu encontrei ele com um bom desconto na farmácia, acho que eu paguei R$30 nesse pote, 35 por aí, então vale muito a pena, porque ele tem sabores um pouco mais amenos. Eu podia levar um whey pra tomar na praia, mas não combina tanto com o ambiente. Então assim, esse aqui é nem sei o sabor, acho que é cranberry, é um colágeno que é bem gostoso, eu provei já. Eu vou misturar ele com H2O aqui e vou estar com o meu refri zero proteico, né, que a gente vai levar pra praia pra curtir o dia lá. Uma bandeja cheia de frutas, esses 2 suplementos aqui e refri zero é tudo que tu precisa pra controlar as calorias de uma maneira inteligente. Porque, querendo ou não, na praia a gente consegue ter acesso a peixe frito, a comidas fritas que são ricas em proteína. Mas por muitas vezes serem fritas com bastante óleo, ali não vai ser uma proteína concentrada, vai ser uma proteína cheia de gordura e, por consequência, cheia de calorias a mais. Então, se a gente bater as proteínas para realmente essas fontes mais isoladas e deixa as comidas da praia, o jantar fora, para realmente, vou só comer aqui, não vou pensar em bater proteína nem nada do tipo. Talvez até pensar em focar um pouco mais em carboidratos para matar minha fome. Evito os carboidratos ao longo do dia, foco mais nessas proteínas e na hora das refeições maiores, faço um prato maior com arroz, com um pirão talvez, dependendo de como tá ali. E não como tanto das carnes, porque elas vão vir carregadas de muita gordura, consequentemente muita caloria. E se a gente controla desse jeito, o jantar que a gente vai comer, que vai ser um hambúrguer, uma pizza, enfim, vira uma refeição livre, um momento de férias, um momento de aproveitar. E você para de ficar pensando, eita, tinha que bater as proteínas, porque você já fez isso. E a bandeja de frutas é bom pra tua saúde e também pra te dar essa saciedade. Tu não tem que estar descontando toda a tua fome nas comidas que são fora da dieta. Quanto mais tu se mantém nos ambientes controlados na tua dieta, mais tu pode se permitir nas outras refeições sem necessariamente trazer malefícios, né? Mas aí que tá a questão. Quanto mais tu se mantém nos momentos que tu consegue controlar, provavelmente café da manhã é o mais fácil de controlar e dependendo assim, os lanches, tu pode fazer coisas rápidas com suplemento talvez, com frutas, menor impacto vão ter aquelas que tu não pode controlar tanto assim e tu se sente mais livre pra realmente aproveitar. Mas talvez você não precise ser tão fresco assim, cranberry, aquele chazinho do Outback, né? Existem sabores mais normais, como limão, enfim. A grande ponta é que os sabores deles são mais cítricos, são mais refrescantes. Podem combinar mais com H2O, com água com gás, com alguma coisa que combina na praia, no calor, enfim. Tem opções melhores do que o whey. Mas tu pode continuar consumindo teu whey na praia, não tem problema nenhum com isso. Mas assim, às vezes a pessoa não tá afim de tomar aquela textura de leite, de iogurte, chocolate, no meio do sol quente da praia. E esses sabores mais frescos, refrescantes, podem ser bem úteis para isso. Não é que é melhor ou pior. Na verdade é um pouco pior do que o whey, como eu disse, né? Mas enfim, serve com o mesmo propósito. Ajustar as proteínas do dia, que muitas vezes em viagem ficam bem baixas. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Me chamo José Ricardo, sou nutricionista e desde que me entendo como gente, estudo basicamente nutrição esportiva e nutrição comportamental. Venci a obesidade e hoje luto diariamente contra esse acúmulo de gordura. E pra mim, fazer dieta ou atividade física nunca foi o problema. Onde eu perdia era aqui, ó.
Tinha muitos episódios de descontrole e mais raramente de compulsão alimentar, mas atualmente eu tô há quase um ano estável, não tive nenhum desses problemas. Muito por conta de terapia, estudos em nutrição comportamental e aplicação de algumas estratégias como essa que eu tô ensinando vocês, da mínima rotina viável. Porque é só com conhecimento e aplicação prática do conhecimento que a gente consegue vencer isso. Durante o último processo que eu passei dessa questão do descontrole alimentar, principalmente por conta daqui e muitas coisas que aconteceram, o que é que acontece? Eu ganhei 20 quilos de gordura e perdi massa muscular. Tudo isso quando eu já estava no momento que eu estava pensando, tá, agora é hora de começar um cutting. Já tô com o percentual de gordura um pouco mais alto, então dá para entender o quanto de gordura eu ganhei. 20 acima do momento que eu já queria começar a perder gordura. E isso para mim, como nutricionista, obviamente foi um choque muito grande, né? Então, porque vai de encontro a tudo aquilo que eu aplico, que eu ensino, que eu mostro para meus pacientes. Então eu tive que lutar contra isso e agora que eu já cheguei novamente nesse ponto, tá na hora de começar um cutting. Estou aqui, começando esse cutting, né, depois dessas férias, bem tranquilo. Vamos aos poucos, vamos progredindo e eu vou documentar tudo isso aqui para vocês. E as estratégias que eu vou utilizar, como essa da mínima rotina viável, que eu estou utilizando em viagem, que eu vou mostrar tudo para vocês de como é que funciona na prática. E enquanto eu for fazendo, eu vou mostrando a vocês por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Já são 20 quilos eliminados de gordura, um pouco de massa muscular recuperada graças à dieta, a quantidade absurda de treino que eu consegui implementar na minha rotina e um pouquinho da memória muscular. E claro, condicionamento ganho na corrida, enfim, foram muitas evoluções juntos de uma vez por conta do tipo de treinamento que eu fiz e a dieta alinhada. E é por isso que eu vou mostrar a vocês toda a progressão a partir de agora, vou documentar por aqui e sempre fazer vídeos informativos, focando no informativo. Talvez aqui, misturando um pouco como eu estou fazendo agora, mas vai ser bem focado em informativos. Então vamos voltar para o tema do vídeo. Então, além de tu controlar tuas calorias, é importante que tu tenha intenção no comer. Assim como qualquer coisa da tua vida é importante ter a intenção, no comer também é importante a gente ter intenção. Por que eu tô comendo isso? É porque eu realmente quero ou porque eu sou um adolescente que vou dar prejuízo no rodízio? A gente tem que pensar, sabe? Lembre-se que daqui a 2 horas, o prazer que tu teve com essa alimentação vai se tornar só uma lembrança. Então será que realmente se empanturrar é necessário? Ou apenas desfrutar de um momento ali com as pessoas, comer 1 a 2 fatias, 1, 2 pedaços, e tá tudo bem, porque você já matou sua fome com outras comidas. Aquilo ali não é um momento de matar fome, é de viver o momento e matar sua vontade. Isso faz muita diferença. Tô aqui de manhãzinha, aumentando meu DIT, fazendo minha caminhada. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu ontem, que é o que eu sempre digo para meus pacientes, digo para todo mundo que vem tirar alguma dúvida comigo, que é o seguinte: ontem eu fui jantar numa pizzaria e a pizza tava desproporcionalmente gostosa. Então assim, eu não esperava encontrar uma pizza tão boa aqui, porque é uma praia meio afastada das coisas, mas tava uma delícia, a pizza tava muito boa. A gente pediu 2 sabores, comi uma fatia de um, uma fatia do outro, 3 sabores. E provei do outro sabor, não cheguei a comer uma fatia inteira. E pra mim eu tava satisfeito. Mas por que eu tava satisfeito se eu gostei tanto? Porque eu só comi uma fatia de cada. Justamente porque já virou um hábito eu me preparar para quando eu vou comer fora. Então é comum que como eu disse a vocês, eu trago alguns suplementos, enfim. Então eu preparo uma refeição antes, rica em fibras e proteínas, porque vai me nutrir. E eu vou deixar aquela comida que eu vou comer ali para matar a minha vontade, não minha fome. Porque esse que é o problema. Às vezes a gente tenta matar a fome da gente com comidas que são para matar a vontade. Não são nutritivas, então a gente vai comer em alta quantidade e elas são normalmente mais calóricas. Então a gente vai ingerir muitas calorias a mais do que se tivesse feito uma refeição nutritiva antes. E junto a isso, eu também trago comigo algo que um nutricionista me ensinou há um tempo atrás, que foi o Zé. O nome dele é Zé também. E enfim, ele me ensinou que o segundo pedaço tem sempre o mesmo gosto do primeiro. E à medida que eu fui estudando, eu descobri que além de ter muita verdade nessa frase dele, na verdade o segundo pedaço não tem o mesmo gosto do primeiro. Cada pedaço vai ser pior que o anterior. Então assim, pra que eu vou me empanturrar de uma coisa que eu gostei, se a experiência tem que ser suficiente? Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu gostei muito da pizza e como 10 fatias. No outro dia pela manhã, o que é que eu vou sentir? Você, que já é acostumado a fazer isso, comer 10, 20 fatias, vai para um rodízio, come que só. No outro dia, além da lembrança que a pizza tava gostosa, tu vai lembrar do enjoo que tu sentiu, talvez. Tu vai lembrar da culpa, poxa, não era pra ter exagerado tanto assim. E às vezes isso até vai sobrepor a experiência possível da pizza. E aí tu vai começar a ficar com medo da pizza, porque é a pizza o problema. Quando na verdade a gente não vê que é a forma que a gente tá lidando com a alimentação que é o problema. Porque se você se preparasse antes, se
tivesse um pouco cheio, tivesse comido um pouquinho antes de sair, será que a experiência da pizza ia ser tão diferente assim? Ela não ia ser agradável pra tu, tu ia estar ali com as pessoas que tu gosta, compartilhando uma refeição, ia provar um sabor de cada pizza e tá bom. Não tem pra que comer 20 pedaços. E é como eu disse, o segundo pedaço não tem o mesmo gosto do primeiro. Vai cada vez ficando pior, ao ponto de que eu aposto que quando tu já comeu muito doce, um atrás do outro, tu começa a ficar enjoado, porque a gente tem o que a gente chama de saciedade específica. Então assim, quando tu come um prato de arroz, feijão e carne, se tu ficar comendo só o feijão, cada garfada que tu dá no feijão diminui tua vontade de comer feijão, pra te estimular a comer o arroz. Cada garfada que tu dá no arroz diminui a vontade de comer o arroz, pra te comer a carne. É o que a gente chama de saciedade específica. Então a gente tem sim saciedade para certos alimentos quando tá misturado ali. E essa saciedade específica explica porque muitas pessoas dizem que tem um terceiro estômago, um espacinho ali, só para sobremesa. Porque justamente tua saciedade para comidas salgadas já tá no talo ali, você já tá saciado. Mas o docinho sempre cabe mais um pedacinho. E essa é a questão. Quando a gente se prepara antes para a refeição, a gente já tá quase que saciado. Aquilo ali vai ser para matar a nossa vontade. A gente precisa tirar o costume de tentar matar a nossa fome com comidas que são para matar a vontade. Como eu disse, não tem nada proibido, nada é certo, nada é errado. Existem coisas que são para ser consumidas em maior quantidade e frequência e coisas para serem consumidas em menor quantidade e frequência. E quanto antes vocês entenderem isso, mais fácil fica a rotina de vocês e mais fácil fica de manter todo o estilo de vida e não ficar emagrece e engorda, emagrece e engorda, emagrece e engorda. A gente vai cortar esse efeito sanfona. Como eu acho que frases que sintetizam um pensamento têm o poder de entrar na nossa mente com maior facilidade, óbvio que a reflexão um pouco mais profunda que eu estou fazendo aqui é importante para a gente fundamentar essa frase. Se não é uma frase solta, a gente nem vai guardar. Mas às vezes uma frase é bom para a gente guardar e ela vai recordar tudo aquilo. Tá, tudo isso que eu tô falando no vídeo, eu resumo em uma frase para que a gente aprenda melhor, para que isso fique mais fácil de resgatar quando seja preciso. Então, além de o segundo pedaço ter sempre o mesmo gosto de primeiro, eu quero que vocês pensem no seguinte: sempre que alguém perguntar pra vocês, poxa, tu não gostou da pizza? Por que você comeu uma fatia? Sim, eu gostei da pizza, mas por que o fato de eu ter gostado significa que eu preciso comer 10 fatias? Isso não é pra você responder, brigar, não, apenas pra refletir, justamente pra refletir nessa frase. Por que eu gostar de uma pizza significa que eu tenho que comer 10, 20, 30, 40 fatias. Pare de procurar o jeito perfeito de começar as coisas, de fazer as coisas. Aqui eu tô dando várias dicas, mas eu aposto que você já saiu do meu vídeo e vai para outro. Já viu o outro antes de ver o meu? A questão aqui é te dar dicas gerais para tu se organizar e fazer. Porque as dúvidas vão surgir na medida que você faz. É o que eu sempre digo para meus pacientes. Quanto mais rápido ele fizer, mais rápido ele vai entrar em contato. Mais rápido a gente vai ajustar a dieta e mais rápido ele vai evoluir. Se ele não fizer, se ele... eu já sei o que eu tenho que fazer. Daqui a uma semana eu começo, 3 semanas eu vou ter tal resultado. Você não vai. Porque 3 semanas que você não testou nada é totalmente diferente do que 3 semanas que você já testou alguma coisa. Os ajustes e correção fazem parte do processo. No início é difícil mesmo. Como é difícil para mim estar aqui segurando uma câmera e falando para ela. Óbvio que aqui, começa devagar. Não tem ninguém por aqui por perto. Mas é a mesma coisa com vocês. Tem que começar aos poucos e ir ajustando. O quão difícil é você negar uma fatia de pizza, sendo que vai todo mundo ficar tirando onda contigo porque tu ainda não tem os resultados. Mas no início a gente precisa começar agindo como se. Haja como se você fosse aquela pessoa que você quer se tornar. Que aí é uma questão de tempo até você ter os hábitos, aquilo ficar uma rotina automática e você poder realmente sentir, não é nem vontade a palavra, é que aquilo é você. Você mudou, você é assim agora. Então as coisas param de ser tão penosas assim. E para isso tu precisa definir uma persona super trunfo. Tu vai definir a pessoa que tu quer ser e quais atitudes tu tem que ter hoje para que tu seja essa pessoa. E adivinha, essa pessoa que tu quer ser vai continuar fazendo essas atitudes. A questão é que para ela já é um hábito. Você pode se inspirar em alguém para te guiar, não para se comparar e ficar, enfim. Você pode se inspirar em alguém, pode se inspirar nos hábitos que você acha que precisa, pode perguntar à sua psicóloga, você pode perguntar ao seu nutricionista, você pode ter ajuda nesse processo, mas você precisa fazer, porque esse é um processo que se retroalimenta. Você está acima do peso que você gosta de comer, ou por que você gosta de comer e você está acima do peso? Essa é uma questão, por incrível que pareça, não tem resposta, porque isso se retroalimenta. Você é os seus hábitos, e os seus hábitos são formados por aquilo que você pensa que você é. Então quando você acha que você é uma pessoa muito preguiçosa, para que tu vai se mover? Quando tu acha que é uma pessoa muito atlética, para que tu vai ficar parado? Não tô falando de questão metafísica nem nada do tipo. É justamente isso, que você se comporta como a pessoa que você acha que é. E a forma como que você se comporta vai trazer os resultados. Então toda essa questão se retroalimenta. Por isso é tão importante a gente agir como se com o tempo você será. Essa que é a reflexão. Se manter em movimento é muito, mas muito, mas
muito importante. E não é só pelo gasto calórico, que por sinal o gasto calórico é uma parte muito importante. Mas mais do que isso, a gente vai criar um contexto favorável para essa rotina minimamente viável. Então o que é esse contexto favorável? Muitas vezes a gente acha que a mudança na nossa vida vai acontecer do dia para a noite, mas na verdade ele acontece de contexto favorável em contexto favorável. Um contexto favorável é algo que vai te ajudar a tomar as decisões porque você está com algumas variáveis apontando para a direção que você quer seguir. Daí vai tomar melhores decisões e cada vez o contexto está mais favorável. E aí que está a importância do cardio. Não é só o gasto calórico, apesar de ser importante. Quem nunca percebeu que é muito mais fácil fazer dieta quando a gente está treinando? Porque a gente vai ver o resultado, porque a gente tem gatilhos, memórias que fazem a gente dizer, epa, não tá na hora de escaralhar, eu ainda tô treinando, ainda tenho motivos para continuar fazendo. Como eu disse, que gasto calórico, apesar de importante para ajudar a contrabalancear os excessos, não é a coisa mais importante. Pouco vai importar se tu vai correr, caminhar, achou uma academia, um box de crossfit, qualquer coisa que seja na tua viagem. Porque mais importante é viabilizar a mínima rotina viável, criar gatilhos que vão te fazer tomar melhores escolhas, porque todo mundo sabe que fazer dieta enquanto está treinando é muito mais fácil. Além do contexto favorável, às vezes também é legal a gente criar novas experiências, correr com o pé na areia na praia, colecionar novos lugares no Strava com GPS. Então tudo isso pode te motivar a ter uma vida um pouco mais ativa durante as férias. Sua vida vai ficar muito mais fácil e os resultados muito melhores e mais duradouros. Vou chutar o balde e vou focar muito, vou chutar o balde e vou focar muito. Não é que eu vou chutar o balde e vou comer tudo que tiver pela minha frente. Na época de focar, vou usar medicamento, vou usar o que for preciso, porque eu tô disposto. Tu vai perceber que isso não te leva a lugar nenhum e teus resultados não são consistentes. O caminho é momentos de mais foco, menos foco, descansar, relaxar, mas nunca chutar tudo ou focar, porque isso aí, meu amigo, só vai trazer resultados passageiros e que tu nunca vai estar satisfeito de verdade. Tu precisa gostar da tua rotina, mesmo que seja a mínima rotina viável ou a rotina de extremo foco, que agora a gente vai meter o shape. Confesso que eu sou um pouco suspeito pra falar, mas assim, pra mim o melhor cardio que tem nessas férias é a pessoa dar uma corridinha, uma caminhada que seja e explorar locais não tão turísticos assim, locais que são bonitos, mas não tem tanto acesso da galera, porque são distantes de onde a maioria fica. Então tu conhece, tu vê vistas, tu explora e pra mim isso é sem preço. Bora! Terminei aqui minha caminhada, alguns tiros, terminei o exercício do dia. Ainda vai ter muita caminhada, porque praia a pessoa anda muito, anda para um canto, anda para outro. Então ainda devo dobrar mais ou menos os passos do dia, que já vai dar uma quantidade legal. Mas além disso, eu queria falar para vocês uma coisa que eu esqueci. Além do contexto favorável, que eu falei sobre o cardio, também existe uma questão de treinar o fazer. Fazer apesar da vontade. E é só assim que você cria uma rotina, que você cria hábitos. É quando você faz apesar da sua vontade. Fazer com vontade não é rotina, não é hábito. É simplesmente agora eu tô com vontade. Uma rotina é quando a gente tem algo a seguir, algo a ser feito e faz apesar da vontade. E é só fazendo nesses momentos que a gente tem mais dificuldade, que a gente fortalece esse fazer e cada vez vai ficando mais fácil de fazer nos dias que tá tudo convergindo para que aquilo aconteça. E é engraçado porque quase paradoxalmente, quando a gente faz sem aquela vontade de fazer, sem aquela motivação, é quando nos momentos tranquilos tu vai ter vontade de fazer. Por exemplo, aquilo ali virou um hábito, tu acaba sentindo falta daquilo no teu dia a dia, na tua viagem. Então aí você vai ter vontade de fazer no momento que antigamente não era um momento que tu tinha vontade. Mas isso por quê? Porque você tolerou e fez nas vezes que você não tinha vontade. E a vontade vem automaticamente em alguns dias. Sempre, de jeito algum, mas facilita.